Faz o L, torcida tricolor, o Flusão é vice-líder. Acabamos de dar uma sapecada no Goiás, meu parceiro, fora de casa. Meu irmão, Donaldinho tá maluco, solta a vinheta, produção. Que jogo, hein, galera, que jogo complicado, é o que eu sempre falo. Mas antes de começar a falar desse jogo, eu vou perguntar pra você se você já deixou seu likezinho. Não? É mole, deixa o like aqui, compartilhe o nosso link, acompanha a gente. Você que ainda não é inscrito aqui no Rio Futecast, toda segunda e quinta às 21 horas rola Rio Futecast ao vivaço aqui no YouTube. Não só aqui, tem vídeo curto também nos shorts, tem lá no Instagram também, a gente bota um monte de vídeos praticamente diários. Então acompanha o Rio Futecast nas mídias, principalmente aqui no YouTube, para você ficar ligadinho no que vai acontecer e no que está acontecendo nesse canal, que é só sucesso, né, galera? Então vamos falar agora desse jogo, falar desse Goiás e Fluminense. Como eu sempre falo, o Fluminense é um time que tá todo mundo observando a gente, todo mundo vendo a forma da gente jogar, então as equipes estão estudando, então cada vez mais vai ser até difícil, né, do Fluminense conseguir ter uma certa tranquilidade em relação ao futebol, como teve em algumas rodadas passadas. Os jogos vão ser nesse nível. Por exemplo, a gente jogou contra o São Paulo na penúltima rodada, na última rodada, na verdade, e foi um jogo difícil com o time misto do São Paulo. E hoje contra o time do Goiás, um time que tá brigando ali para sair da zona da confusão ali, brigando para não entrar, na verdade. E foi um jogo difícil, os caras marcaram, os caras fizeram marcação dupla, às vezes uma marcação tripla. Então o Fluminense tinha muita dificuldade nesse toque de bola. E o que está acontecendo com o Fluminense é que o Fluminense está, assim, alguns jogadores, né, o que é super natural, estão aparentando estar cansados, né? Eles estão assim, não é que está faltando vontade neles, não é essa a palavra, mas você vê, por exemplo, um João Arias um pouco abaixo do que ele vinha rendendo, o próprio Ganso exagerando nos toques refinados. Acho que o Ganso dá para baixar um pouquinho a bola, voltar a jogar a bola, né? Voltar a jogar como ele estava jogando, parar de umas firulinhas ali, às vezes desnecessárias. O Cano, eu nem condeno tanto o Cano, porque realmente o Cano ele tenta taticamente fazer o que ele pode, já tem uma idade elevada e não tem ninguém para substituir o Cano. Então acho que chegou o momento da fisiologia do Fluminense trabalhar um pouco mais e perceber quem pode ser poupado, quem não pode, porque realmente é o que eu sempre falo, o Fluminense tem sim um time bom, mas não tem um elenco bom, e o Campeonato Brasileiro ele te obriga a ter um elenco bom, e o Fluminense não tem, então a gente não pode ficar preso a esses 11 jogadores. Hoje a gente teve a estreia do Marrone, o Marrone entrou bem, né? Lógico que teve uma limitação, estava um tempo sem jogar lá na Dinamarca lá e tal, mas realmente ele entrou bem, pelo que foi proposto a ele. O próprio Natan hoje entrou muito bem, mas eu acho que o ponto negativo hoje no Fluminense foi o sistema defensivo, uma coisa que a gente sempre elogia, né? Hoje o sistema defensivo do Fluminense deu uma vacilada. A gente fez um primeiro gol ali com o João Arias, uma roubada de bola do Ganso, João Arias na cara, deu um tapa ali de esquerda, golaço do João Arias. Aí no finalzinho do primeiro tempo, né, o Pedro Raul, que jogou aqui no Botafogo, a galera botafoguense vai lembrar aí, mas ele foi de cabeça, fez um baita de um gol ali, que indefensável pro Fábio, e praticamente não, mas o Manuel vacilou na marcação, né, perdeu o tempo de bola. Pedro Raul tem quase 2 metros de altura, o Manuel tem 1,81 m, então realmente a jogada aérea do Goiás, eles estavam tendo uma certa facilidade em relação a isso, pelo fato do Manuel ser baixo. Então acredito que foi por isso que o Diniz tirou o Manuel e colocou o Felipe Melo. Só que a gente ganha na altura, mas perde em velocidade. O Felipe Melo não tá bem fisicamente. No segundo tempo, teve um gol ali que o Nicolas, né, que é o que eles chamam lá de Cavani do Cerrado, perdeu um gol na cara, mas foi uma jogada totalmente em cima do Felipe Melo. O Felipe Melo não conseguiu chegar na bola, deu o bote errado. Então, assim, não saiu um gol por um acaso ali. Mas depois o próprio Nicolas conseguiu fazer o segundo gol, o Goiás virou 2-1. Então o Fluminense começou isso no segundo tempo, começou a tentar jogar bola e tal, mas tendo muita dificuldade, o time demonstrando um cansaço. Mas aí o Diniz começou a mexer, colocou o Natan entrou muito bem, mais uma vez.
Inclusive, o segundo gol, um gol do Cano, foi a partir de um chute que o Natan arriscou ali de fora da área. Então a gente quer ver um Natan assim, a gente quer ver um Natan com mais segurança, com mais vontade de jogar bola, entendeu? A gente não estava vendo esse Natan. E dessas 2, 3 rodadas para trás, a gente está vendo um Natan entrando com um pouco mais de vontade. E para coroar a nossa noite aí, o Bigode, né? Que entrou no lugar do Ganso, inclusive eu até o Ganso, quando saiu, o repórter falou que o Ganso não gostou de ter saído e tal. Eu pensei, pô, quem vai gostar de sair para Bigode, né? Bigode, que é um jogador que não entregou nada até agora no Fluminense. Pode ser um cara fora de série, fora de campo ali, mas tô analisando dentro de campo. Eu acho o Bigode um jogador que não rende, um jogador que não é útil pro Fluminense. Aí ele vai lá e me faz um golaço, né? Acaba com os meus argumentos. Acabou com os meus argumentos, galera. Então, Bigode hoje, que golaço de Bigode. Pô, isso só coroa essa vontade e persistência do Diniz com alguns jogadores. Então, assim, se o Diniz conseguir fazer o William Bigode ser útil pro Fluminense, ótimo. Até porque o Bigode não é barato, galera. Então não adianta ficar torcendo para ele não jogar, para ele não entrar, porque ele não é barato. É um jogador caro, então ele tem que ser útil pro Fluminense. Pensando como empresa, o profissional tem que render pro clube. Então, 3-2 placar final, o Fluminense virou para cima do Goiás. E o Fluminense agora fica por enquanto aí na vice-liderança, não sei como é que vai se desenrolar a rodada. Então, assim, o Fluminense fica ali, isso que é importante, ficar ali em cima, né? Vendo no meio da galera ali que vai brigar pelo título. Acho que o Fluminense, a gente precisa de mais umas rodadas aí para perceber se o Fluminense vai sim brigar pelo título, mas eu acho que a gente começa a consolidar a equipe para buscar sim uma vaga no G4 pensando em Libertadores, entendeu? Agora título eu vou esperar um pouquinho mais para pensar, para falar, porque não depende só do time, depende de um elenco, né? Você vê agora o próprio time do Fluminense caindo de rendimento, provavelmente em função de, né? Tivemos aí as partidas da Copa do Brasil, né? Agora o brasileiro, então realmente tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de se analisar um jogo como esse. Então, mas que bom que jogamos fora, já é a segunda partida fora, né? Veio São Paulo, empatamos, hoje contra o Goiás, ganhamos. Final de semana agora temos um jogo em casa, em Volta Redonda contra o Red Bull Bragantino. Tudo para o Fluminense ganhar e se manter ali com uma certa convicção de torcedor de que está vendo bom futebol. E o Fluminense ali na berola ali das cabeças ali, parceiro, pensando sempre em título e Libertadores. Então você que assistiu até agora, primeiro, muito obrigado. Se inscreva, deixa o seu like, compartilhe o nosso vídeo. Lembrando que amanhã, quinta-feira, vai rolar Rio Futecast ao vivaço, galera. Tamo junto.